Pessoal, tudo bem? Vim aqui gravar um vídeo para falar de um assunto que está me incomodando de certa forma e eu preciso falar e me posicionar sobre esse assunto. Um assunto que aconteceu recentemente nessa semana e as pessoas que me seguem aqui, tanto a minha história de vida como me conhecem, sabem do que eu vou falar aqui, sobre o que a gente está se referindo. Recentemente, em uma instituição religiosa, houve a morte de um dos seus membros. E essa morte está cercada de polêmicas, cercada de versões. A gente ouve algumas versões que são contadas de uma forma, outras versões que são contadas de outra. E eu quero falar um pouco aqui sobre isso. E eu pensei muito antes de vir aqui gravar esse vídeo, antes de vir aqui falar sobre esse assunto, porque o meu desejo sobre falar disso é tentar ser o mais neutro possível e também ser o menos emotivo possível para falar sobre isso. A gente está vendo aí o assunto tomar uma proporção muito grande. E isso me incomodou de certa forma falar sobre isso, porque muitos de vocês aqui me conhecem como pessoas que sabem a minha história. Alguns eu poderia falar sobre esse assunto pessoalmente, mas outros moram distante, talvez outros eu não tenham oportunidade de ver. E uma frase que eu pensei hoje, eu trabalhei hoje o dia inteiro, estou cansado, né? Trabalhei. Mas uma frase que eu pensei hoje o dia inteiro é uma frase de Martinho Lutero, que diz aqui assim: a paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. A gente precisa ser muito prudente quando a gente analisa o que aconteceu. Existem pessoas culpando a instituição culpa a pessoa que faleceu, a família da pessoa, a esposa no caso, e a gente vê aí, a gente enxerga aí que muitas pessoas elas estão alienadas e de certa forma estão doentes na sua cegueira, seja ela espiritual ou intelectual, que também me fez lembrar desse livro aqui, ó, George Orwell, 1984, O Grande Irmão. Esse livro aqui fala sobre um sistema que era corrupto, um sistema que era errado, e as pessoas viviam naquele sistema, viveram por anos, e ele fala um pouco sobre o que aconteceu na Europa, na antiga União Soviética. Mas esse não é o objetivo do que a gente quer falar aqui. A gente precisa tomar muito cuidado sobre esse assunto. Eu estou vendo aí comentários de pessoas na internet que estão dizendo, defendendo uma instituição que vocês não conhecem. Vocês não conhecem, essa é a verdade. Vocês conhecem o que você vai ali ver durante 1 hora, 2 horas do seu dia, alguns dias da semana, mas você não sabe o que acontece com as pessoas que estão ali. Você não sabe o que passa na cabeça de quem trabalha naquela instituição, de quem dedica e dedicou sua vida, 20, 10, 5, como no meu caso, 10 anos da sua vida, aquilo ali. Você não sabe os problemas, você não sabe a real face de quem gerencia ou lidera aquilo ali. E é muito difícil a gente tomar um partido sobre esse assunto. É extremamente difícil, porque é um assunto delicado. E agora a instituição que a gente está aqui em pauta falando, ela está se defendendo, dizendo que não se deve generalizar, que eles não têm culpa, responsabilidade. Em partes, talvez eles não tenham culpa, ou total responsabilidade. Porém, a gente sabe que essas mesmas pessoas, essa mesma instituição, ela é especialista em generalizar. Ela é especialista em pegar exemplos de pessoas, um exemplo único, e tornar esse exemplo
como se fosse um padrão para várias pessoas. Então é compreensível o que está ocorrendo, o que a gente está vendo, esse movimento aí na internet, as pessoas falando. Porque a mesma instituição hipócrita que hoje pede que as pessoas não generalizem, faz isso a todo instante, faz isso a todo momento. E o que me deixa mais incomodado, mais triste nesse assunto, é ver que a instituição e as pessoas da instituição, elas estão mais preocupadas em limpar a imagem deles ou se eximir da responsabilidade, da culpa, do que ter solidariedade com a família da pessoa que aconteceu. E isso é um absurdo, pessoal. Isso é um absurdo. A gente não pode deixar que uma religião, uma ideologia, um gosto, alguma coisa, tire a nossa humanidade. Cara, eu acabei de ver aqui um vídeo inacreditável, da pessoa que morreu, que faleceu, seja qual for a circunstância, ela sendo responsabilizada pelo que aconteceu. E isso é um absurdo. E se você não acha isso um absurdo, olha, eu tenho certeza que você precisa de ajuda. Porque não importa quem é a pessoa, não importa o que aconteceu, é uma vida que se perdeu, que se foi. É uma vida que foi embora. É uma família que agora está chorando, é uma esposa, é um pai, é uma mãe. São pessoas, amigos que conhecem essa pessoa que estão agora chorando. E a gente vê agora uma verdadeira guerra em que a instituição religiosa agora está tentando limpar a imagem, a barra. Gente, eu preciso falar sobre isso. Eu já tinha dito para mim mesmo que eu não ia tocar mais nesse assunto, que eu não ia falar mais sobre isso, mas isso é um absurdo. E eu não posso ver isso, não há como eu ver isso e não dizer nada. Como essa frase que eu disse aqui no começo do vídeo. A paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. Você pode até se ofender com o que eu estou falando aqui, ou não gostar do que eu estou falando aqui, mas você sabe que é verdade. Olha, coloque-se no lugar, um pouquinho, coloque a sua mão na consciência, no lugar da família dessa pessoa, do pai, da mãe, da esposa, enfim. Coloque-se no lugar. Se fosse um familiar seu, um parente seu, que tivesse acontecido isso, e você ouvisse a instituição representada pelo seu líder maior, sobre o seu fundador, porque é o fundador, falar com tamanha falta de respeito, empatia do seu familiar, como você se sentiria? E não há como você defender isso. Você pode ser da instituição, você pode ser da instituição que for, você pode acreditar, você pode ter anos aí dentro, mas se você está defendendo isso, olha, me desculpe o que eu vou dizer, mas você tem ou você está doente, ou você é um imbecil. Essa é a palavra, não encontro outra palavra. Porque veja, você está defendendo alguém, uma pessoa que está tratando com total desdém e falta de respeito a vida de uma outra pessoa. Olha, é algo inacreditável. É algo surreal. É algo que, se há 10 anos atrás, 5 anos atrás, alguém falasse que eu iria ver isso, eu jamais acreditaria. Mas a gente vê com o passar do tempo, e hoje que a gente vê isso numa perspectiva diferente, de fora dessa realidade, a gente vê que essas pessoas não se tornaram cruéis, sem empatia, sem amor. Elas sempre foram. E a gente que eu digo eu, que estive aí dentro e outras pessoas que me conhecem, a gente não via isso. Sempre, essa falta de empatia sempre ocorreu. Mas a gente estava ali dentro, vivendo em uma bolha, e a gente não enxergava. A gente só começou a enxergar isso hoje, que a gente vê do lado de fora. É como uma pessoa que vive um relacionamento tóxico, que todo mundo fala para ela
que esse relacionamento é tóxico, que uma hora vai acontecer uma tragédia, que uma hora esse relacionamento ele vai trazer danos para ela, e a pessoa não acredita, ela só acredita depois que acontece, ela sai daquele relacionamento e ela vê o quanto aquilo fazia mal para ela. Olha, você acha normal uma instituição religiosa ou ideológica afastar você da sua família? Uma instituição falar para você que você não deve ver seus familiares? Uma instituição ou um partido político, ou seja lá o que for, dividir marido e esposa? Não é normal, gente. Desculpe, não é normal. Alguma coisa está errada aí. Esse é um assunto que eu evito tocar, mas isso é tão absurdo que não tem como você não tocar nesse assunto. Não tem como você não se revoltar com isso. Hoje eu passei o dia inteiro pensando nisso, trabalhei o dia inteiro pensando nisso. Olha, gente, isso é muito sério. E infelizmente, a pessoa que foi embora não tem como voltar mais. Não tem, infelizmente não tem. Mas o que deveria ser feito daqui para frente? Deveria ser feito uma análise, deveria ser feito procurar o porquê isso aconteceu, para que não erre mais com outras pessoas, para que pessoas que estejam passando uma situação semelhante possam ser ajudadas. Mas o que estão preocupados? Em limpar a imagem, limpar a barra, em se defender, em fazer notinha na internet. Ah, gente, me desculpa. É lamentável a postura que muitas pessoas que se dizem cristãs, que se dizem de Deus, que se dizem religiosas têm. É uma postura que nem um animal teria. Nem um animal que é irracional, um bicho teria. E se você apoia e defende isso aí, me desculpe, você é o tanto quanto problemático como essas pessoas. Coloque a mão na sua consciência. Pensa um pouco. Se você estivesse no lugar dessa pessoa, da família dessa pessoa, que aconteceu isso. E isso não aconteceu do dia para a noite. Como eu vi numa nota, um surto que começou há alguns dias atrás. Ninguém chega nesse ponto em alguns dias, gente. Um balde não se enche com uma gota d'água com duas. Muita coisa que nós não sabemos e talvez nunca vamos saber vinha acontecendo. Mas agora é fácil você culpar a pessoa, ela não está aqui para se defender. Agora é fácil você julgar a pessoa, ela não está aqui para falar. Você jogar toda a culpa nela, agora é fácil, ela não está mais aqui. É simples. Então tome cuidado com o que você está ouvindo aí. Tome cuidado para você não tomar um partido. Toma cuidado para você não ficar cego com pessoas que você supostamente admira e acreditam serem boas, justas, o bastião da moralidade, o dono da verdade. Toma cuidado. Porque às vezes essa pessoa é um picareta disfarçado de bondoso. É um picareta, às vezes, que está disfarçado com uma... Não posso nem dizer disfarçado, que acho que agora nem isso mais a gente pode dizer. Então, eu vim aqui nesse vídeo para expressar o meu profundo respeito pela família, a minha tristeza pelo que aconteceu e a minha indignação pela forma que isso está sendo tratado. A minha indignação pela forma que isso está sendo falado por quem deveria, nesse momento, prestar homenagens, solidariedade, respeito, está preocupado em manchar, limpar a barra que está suja, está preocupado em dizer que nós fomos lá, nós tentamos, ou seja, se eximir da responsabilidade. Você não pode, esse tipo de coisa é inadmissível. Responsabilidade você tem que assumir. Assumir. Quando você assume alguns cargos ou quando você assume algumas autoridades, você tem que assumir responsabilidades. E uma delas
responsabilidades é quando as coisas acontecem tragédias. Mas não é isso que a gente está vendo. Bom, eu queria deixar aqui esse vídeo e que você pense. Você pode até não gostar do que eu estou dizendo aqui, você pode até não concordar com o que eu estou dizendo aqui. Você é livre, a gente vive aí em um país onde você é livre para pensar, para achar e para gostar do que você quiser. Mas não seja cego, nem desumano e nem mau caráter. Não seja. Esse momento não é momento de se defender, de achar um culpado. Esse momento não é também um momento de se eximir da responsabilidade. Esse momento é um momento de prestar respeito e solidariedade. Tá bom? É isso que eu queria dizer. Um abraço. Fiquem com Deus.